Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia do canal Paulo Andrade Castro. Gente, olha o que nós temos aí. Para impedir entrevista de Lula, procuradores da Lava Jato se colocam acima do STF. Como se não bastasse isso, um outro juiz do STF, Luiz Fux, acaba de tomar uma decisão batendo de frente com o ministro Ricardo Lewandowski e impedindo as entrevistas com o ex-presidente Lula. Ou seja, caos total no STF, o que pode custar muito caro ao nosso país. Para melhor análise e entendimento, eu vou ler o que está escrito nessa matéria e vou analisar com vocês as armadilhas por trás da mesma. Logo em seguida, eu vou trazer também a decisão do ministro Luiz Fux e vou detalhar para vocês a aberração contida na mesma. Antes de irmos diretamente à análise do conteúdo desta reportagem, eu gostaria de pedir a você que se inscreva nesse nosso canal, deixe seu gostei e compartilhe essa informação. Bem, pessoal, como vocês podem ver, essa reportagem é de ontem, 28 de setembro de 2018. Os procuradores da Lava Jato, mais uma vez, buscam subverter as competências naturais dos tribunais superiores, a fim de manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como seu prisioneiro particular, condenado em um processo sem provas. Daltan Dallagnol e outros 11 procuradores do Ministério Público Federal enviaram requerimento a Sérgio Moro, juiz da primeira instância, para que todos os pedidos de entrevista a Lula sejam reunidos em apenas uma coletiva de imprensa. Tal solicitação ocorre, pasme, imediatamente após duas decisões distintas do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, nesta sexta-feira, 28/9, permitindo que a Folha de São Paulo grave entrevista exclusiva com Lula e, em outra decisão, permitindo que o jornalista Florestan Fernandes Júnior também entrevistasse Lula. Ou seja, no momento em que a instância final da Justiça definiu o direito da imprensa em entrevistar Lula, os procuradores tentam se colocar não só como juízes, mas inclusive acima do STF. Em lugar de respeitar a decisão, tentam trazê-la para a guarda de um juiz cujas decisões são notoriamente contrárias ao ex-presidente. A tentativa dos procuradores é de atropelar as decisões do STF e diminuir os espaços de fala de Lula por medo da força de sua voz. Os procuradores do Ministério Público Federal, com explícita inspiração política, tentam se contrapor a decisões do STF, corte máxima do país, por meio de artimanhas, achando que podem usurpar a competência natural de Lewandowski por meio de manobras políticas semelhantes àquelas utilizadas em 8 de julho por juízes e desembargadores para impedir ilegalmente concessão de habeas corpus a Lula. A diferença desta vez é que se trata de decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão sobre a entrevista do Lula cabe a Ricardo Lewandowski e ele já se pronunciou sobre o assunto. Bem, pessoal, nessa reportagem que está no site do Lula, certo? A defesa chama a atenção única e exclusivamente para o fato dos procuradores estarem tentando, tá certo, diminuir o acesso de Lula à imprensa. Ou seja, ao invés do Lula dar várias entrevistas, eles querem juntar tudo para que seja dada uma coletiva de imprensa. Na verdade, tem um outro ponto que devemos chamar a atenção. Com essa decisão, eles também pretendem atrasar essa entrevista, muito provavelmente para que Lula só possa falar após o primeiro turno da eleição. E se depender dos caras, eu não tenho dúvida que nem isso. Só depois do segundo turno, se as eleições não acabarem no primeiro turno. Então, pessoal, isso por si só já é uma aberração. Só que nós temos algo pior, gente. O que seria? Agora pela manhã, notícia da Folha dá conta que o ministro Luiz Fux acaba de suspender a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o que é algo inimaginável para uma Suprema Corte. Vamos ver o que traz o jornal Folha de São Paulo? Vamos nessa? E depois eu faço a análise também sobre esse caso. Vamos lá. Fux proíbe Folha de entrevistar Lula e determina censura prévia. Esta é a chamada da matéria
trazida hoje pela Folha. Depois a gente analisa. Ministro atendeu a um pedido de suspensão de liminar formulado pelo Partido Novo. Outra aberração, e eu vou estar também explicando a vocês por quê. A reportagem é de Reinaldo Turolo Júnior, da Folha de São Paulo, tá certo? Brasília. O ministro Luiz Fux, do STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu na noite desta sexta-feira, 28, uma liminar concedida mais cedo por seu colega Ricardo Lewandowski e proibiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de dar entrevista à Folha na prisão. Conforme decisão de Fux, se a entrevista já tiver sido realizada, sua divulgação está censurada. Pasme, pessoal, chegamos em um momento crucial. Agora o Brasil só tem uma opção: vencer essa parte ruim do judiciário ou realmente desandar de vez. Vamos continuar? Vamos continuar. Lula está preso desde abril, depois de ter sido condenado em segundo grau por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex de Guarujá, São Paulo. A decisão de Fux vai ao plenário para ser ou não referendada. O que diz o ministro Luiz Fux? Determina que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou a outro veículo destinado à transmissão de informação para o público em geral, escreveu Fux. Aqui vem algo, pessoal, que é simplesmente inacreditável. Vê o que ele diz. Determina ainda, caso qualquer entrevista ou declaração já tenha sido realizada por parte do aludido requerido, a proibição da divulgação do seu conteúdo por qualquer forma, sob pena de configuração de crime de desobediência, completou. Vamos continuar, depois eu analiso, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos ler a opinião de um dos advogados da Folha. Cabe salientar que a Folha apoiou o golpe que levou a esse estado de exceção, certo? A decisão do ministro Fux é o mais grave ato de censura desde o regime militar. É uma bofetada na democracia brasileira. Revela uma visão mesquinha da liberdade de expressão, diz Luiz Francisco Carvalho Filho, advogado da Folha. Fux atendeu a um pedido de suspensão de liminar formulado nesta sexta-feira pelo Partido Novo, adversário do PT nas eleições. O processo foi registrado para a apreciação do presidente da Corte, Dias Toffoli, por volta das 19 horas. Em seguida, segundo o deslocamento registrado no site do STF, a presidência o enviou para a seção de processo diverso, que, por sua vez, o remeteu a Fux, que é vice-presidente. Pela manhã, Lewandowski havia autorizado que Lula concedesse entrevista na prisão à colunista da Folha, Mônica Bergman. Ele havia atendido a uma reclamação do jornal que argumentou que a decisão da 12ª Vara em Curitiba, que proibira a entrevista, impedia o livre exercício do jornalismo. Não raro, diversos meios de comunicação entrevistam presos por todo o país, sem que isso acarrete problemas maiores ao sistema carcerário. Portanto, permitir o acesso de determinada publicação e impedir o de outros veículos de imprensa configura nítida quebra no tratamento isonômico entre eles, de modo a merecer a devida correção de rumos para esta Suprema Corte, afirmou Lewandowski na decisão agora atacada pelo ministro Luiz Fux. Pessoal, aqui nós temos alguns problemas assim seríssimos. Por quê? O que é que ocorre em casos como esse no STF? Por exemplo, quem é o relator da primeira decisão determinando a entrevista? Se o tal Partido Novo entrou na justiça tentando impedi-la, por uma questão de prevenção, o que deveria ter acontecido com esse pedido do Partido Novo? Esse pedido deveria ter sido encaminhado ao relator do primeiro caso que permitiu. O relator iria analisar os argumentos apresentados pelo partido e iria decidir ele mesmo se suspenderia ou não as entrevistas. Jamais outro juiz da Suprema Corte, gente.
Ou seja, essa decisão tomada pelo ministro Luiz Fux simplesmente desmoraliza toda a corte, gente. Ou seja, ela implanta no STF o caos total. A primeira coisa que há que se averiguar nessa decisão é como esse recurso chegou ao presidente do STF e ele, sabendo que o Ricardo Lewandowski já era relator do pedido que permitiu a entrevista, não a encaminhou para ele por uma questão de prevenção. Como que essa reclamação foi parar na mão do ministro Luiz Fux para ele cometer esta aberração brutal contra todo o povo brasileiro? Tá certo? Contra todo o povo brasileiro. Pessoal, contra todo o povo brasileiro. Então, isso tudo tem que ser esclarecido. Se isso foi algo, pessoal, combinado com o ministro-presidente Dias Toffoli, vai ser fácil a gente saber por quê. O que é que ele vai fazer? Ele vai ignorar essa decisão e vai deixar para tomar uma decisão sobre isso só após o primeiro ou o segundo turno das eleições. O que verdadeiramente leva nosso judiciário ao caos total, nos colocando em risco como nunca antes nós estivemos, inclusive, de uma tentativa de golpe militar. Certo? A população brasileira tem que tomar conhecimento disso. A população brasileira tem que realmente reagir contra esse judiciário que hoje representa um risco a toda a nação brasileira. É lamentável, é uma aberração. Isso pode realmente levar nosso país ao caos total, mas todos os brasileiros têm que ter noção exata disso. Os responsáveis por tudo isso estão no STF. O responsável por tudo isso. Em mais nenhum outro lugar. Nem o Moro é tão responsável por esse caos que nós estamos vivendo agora do que o próprio STF. Se o STF tivesse agido corretamente, o juiz Sérgio Moro já estaria fora da magistratura e muito provavelmente até preso. Então, era isso que eu tinha para vocês, tá? Passe essa informação adiante, deixe seu gostei. Pessoal, só lembrando a vocês o seguinte, nosso canal agora depende totalmente da ajuda de vocês. O mesmo não vai mais estar mostrando comercial em nossos vídeos. Então eu peço a você que quer ajudar na nossa luta, quer ajudar aos meios que vão sim sempre estar combatendo a manipulação da grande mídia e desse judiciário, que nos ajude através das contas que estão na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado, passe esse material adiante e nos encontramos no próximo vídeo, ok? Falou, gente, tchau!